13, questão 24. Homem com 54 anos de idade, com antecedente de dislipidemia, hipertensão arterial e histórico de doença familiar cardiovascular precoce. Pai teve infarto do miocárdio aos 50 anos. Deu entrada na emergência de um hospital com história de dor em região epigástrica há cerca de 5 horas. Em apertos de forte intensidade, sem relação com alimentação e sem fatores de melhora. Acompanhada de náuseas e vômitos. Havia recebido 200 mg de AS no hospital de origem. Ao exame encontrava-se pálido, sudoreico e sonolento. Temperatura axilar 35,8, pressão arterial 80/50, frequência cardíaca 118, frequência respiratória 16, perfusão periférica diminuída, a ausculta cardíaca revela bolhas normofonéticas, sem sopros. Havia turgência jugular a 45 graus, a ausculta pulmonar não revelava estertores e o eletrocardiograma da admissão é apresentado abaixo. Ok, então daqui a pouco a gente vai analisar o eletrocardiograma. A pergunta é, diante do quadro clínico do paciente, a hipótese diagnóstica, a provável causa do choque e o tratamento inicial recomendado. Ok, então vamos rever aqui então a história clínica e ou exame físico. Então é um homem de 54 anos de idade, com antecedentes de dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica e histórico de doença cardiovascular. A queixa dele, então, dor em região epigástrica, mais náuseas, mais vômitos. Exame físico, pálido, sudoreico, sonolento, temperatura axilar 35,8, APA diminuída, 80/50, frequência cardíaca aumentada, 118, frequência respiratória está normal, perfusão diminuída, turgência jugular a 45 graus, ausculta pulmonar sem estertores. Diagnóstico diferencial, coloquei aqui algumas doenças só para a gente diferenciar, pensar. Úlcera perfurada, infarto agudo do miocárdio, gastrite, intoxicação alimentar. Porque esse paciente, mesmo ele apresentando aí alguns fatores para doença cardiovascular, ele entrou com uma história um pouquinho diferente. Ele tem uma dor em epigastrio, região epigástrica, ele apresenta náuseas e vômitos, então ele não apresenta aquela dor precordial, que é o mais comum nos pacientes com infarto agudo do miocárdio. Então a gente precisaria diferenciar realmente entre uma úlcera perfurada, de repente uma gastrite mais grave, uma intoxicação alimentar. Foi pedido o ECG, e no ECG então a gente já consegue identificar algumas coisas e já consegue diferenciar a doença. Aqui uma tabela, localização do infarto agudo do miocárdio de acordo com a parede. Então, bastante simples a tabela, mas ajuda bastante. Então, a D1, LV5 e V6, então seria a parede lateral. D2, D3 e AVF seria inferior. V1, V2 septal, V3 e V4 anterior. É bastante simples, tá bom? Mas é bastante didático. Vamos lá. Então, primeiro a gente começa aqui pelas derivações 1, 2 e 3. A gente já consegue identificar aqui na D2 e na D3 a elevação de ST. Depois a gente identifica uma elevação de ST no AVF. Então, o paciente tem elevação de ST em D2, D3 e AVF. Aqui depois a gente consegue identificar uma depressão de ST, tanto em V1 quanto em AVL. Então isso daí favorece o diagnóstico de infarto, imagem em espelho. Revisando aqui então, elevação de ST em D1, D2 e AVF, depressão de ST em V1 e AVL. Então a coronária, como nós vimos, a elevação de D2, D3 e AVF é em relação à parede inferior e no caso seria a coronária direita afetada. Ok, vamos ver então um pouquinho sobre as artérias coronárias. As artérias coronárias que irrigam o coração. As artérias que irrigam o coração têm o nome de coronárias porque assim se dispõem sobre o coração, como uma coroa. Temos duas principais artérias que se originam da raiz da artéria coronária, da artéria aorta, local chamado de seio coronariano. A coronária esquerda se inicia como um tronco, recebe o nome tronco de coronária esquerda, que se bifurca em ramo descendente anterior e ramo circunflexo. O ramo descendente anterior corre sobre o sulco interventricular anterior e emite seus ramos chamados de diagonais, que correm por sobre a parede lateral do ventrículo esquerdo.
A artéria descendente anterior também emite ramos chamados de septais, irriga o septo interventricular, parede comum entre o ventrículo esquerdo e direito. Irriga também a parede anterior e a ponta do ventrículo esquerdo. A artéria circunflexa corre no sulco atrioventricular, emite ramos marginais e irriga a parede posterior, a lateral e parte da parede inferior do ventrículo esquerdo. A coronária direita corre sobre o sulco atrioventricular à direita, emite ramos marginais que irrigam a parede lateral do ventrículo direito, ramo descendente posterior que irriga o septo interventricular e ramo ventricular posterior que irriga a parede posterior do ventrículo esquerdo. Em resumo, as grandes artérias irrigam: artéria descendente anterior, septo, parede lateral e anterior do ventrículo esquerdo. Artéria circunflexa, parede lateral, posterior e às vezes a inferior do ventrículo esquerdo. A coronária direita irriga o ventrículo direito, parede inferior do ventrículo esquerdo, posterior do ventrículo esquerdo. Ok, as artérias que irrigam o coração. Aqui é um resuminho, então é bem parecido com o que eu acabei de ler. Ok, vamos ler então um pouquinho sobre o choque cardiogênico. Esse paciente ele apresenta, vamos lá, ele apresenta temperatura 35,8, ele tem uma PA de 80/50, ele tem uma frequência cardíaca aumentada, aí, 118, ele tem uma turgência jugular de 45 graus. A gente não tem muitos dados, mas para confirmar, mas no exame físico ele também está pálido, sudoreico e sonolento. Diz também que a perfusão periférica dele está diminuída. Ok, então vamos lá. Definição: choque cardiogênico é uma hipoperfusão tecidual sistêmica com adequado volume intravascular devido à incapacidade do músculo cardíaco em fornecer débito adequado às necessidades do organismo. A incidência varia em torno de 7%, desses 10% apresenta-se com essa condição no momento da admissão, enquanto 90% desenvolve durante a hospitalização. A etiologia: por comprometimento cardíaco, miocardite aguda, cardiomiopatia dilatada, cardiomiopatia em estágio final, contusão miocárdica, sepse, infarto agudo do miocárdio, IAM de VE, IAM de VD, perda de massa muscular, arritmias, BAV, bloqueio atrioventricular, ruptura de músculo papilar, levando à insuficiência tricúspide. Considerando o infarto agudo do miocárdio de ventrículo direito em pacientes com infarto agudo do miocárdio inferior, dorsal e lateral, coexistindo em até 20 a 40% dos casos, sendo evidente em apenas 8% dos casos, quando se demonstra aumento da PVC com queda da pressão arterial, sistêmica e capilar pulmonar. Ok, então aqui causa de choque cardiogênico segundo o estudo choque 5. Falência de VE, insuficiência mitral aguda, ruptura de septo interventricular e IAM de VD e outras causas, 6%. Então isso daqui foi tirado da Universidade Federal do Paraná, no Departamento de Clínica Médica e Disciplina de Cardiologia. Ok, aqui as medidas gerais. A oferta de aqui o que é importante aqui, só para fixar, em relação ao tratamento do choque cardiogênico. É um pouquinho complexo, tem uma série de estágios para ser tratado do choque cardiogênico, mas só para a gente prestar atenção aqui em relação à ressuscitação volêmica. A ressuscitação volêmica agressiva nos casos de comprometimento do VD pode ser uma estratégia equivocada e deve ser instituída apenas se não existirem sinais claros de sobrecarga de volume. A reposição volêmica em pequenas cotas com monitorização de parâmetros hemodinâmicos parece ser uma conduta mais adequada. Então, segundo as pesquisas, parece realmente ser a conduta mais adequada, mas tem que prestar bastante atenção em relação à sobrecarga de volume. Ela tem que estar ausente no caso para a gente poder indicar a ressuscitação volêmica. Ok, voltamos então para a questão. Ok, então a pergunta é: diante do quadro clínico do paciente. Na verdade são 3 perguntas. Primeira, a hipótese diagnóstica. Segunda, a provável causa do choque. E o tratamento inicial recomendado. Então, se a gente estava em dúvida se era um choque realmente ou não, aqui já ele fala, né? A causa do choque. Então, realmente esse paciente ele apresenta aí um choque cardiogênico. Vamos lá. Então, primeiro, a hipótese diagnóstica. A hipótese diagnóstica, como nós vimos, de acordo com o ECG,
o paciente ele apresenta um infarto do miocárdio na parede inferior. Por quê? Porque ele tem um supra de ST na derivação D2, na derivação D3 e no AVF. Ele tem imagem espelho aí para confirmar para a gente, ele tem depressão de ST no AVL e no V1. Então isso daí confirma para a gente. O que mais? A gente precisa saber também que a parede inferior ela é irrigada pela coronária direita e infarto do ventrículo direito. Uma informação que ele dá aqui que ajuda a gente diz que havia uma turgência jugular a 45 graus. Normalmente o paciente que tem infarto de VD, ele, como diminui a contração de VD, então ele começa a ter a turgência jugular. Que mais? Então a gente já sabe então que a localização, a provável causa do choque. Então o paciente está chocado devido ao infarto de ventrículo direito. O tratamento inicial recomendado. Então aqui no caso, se a gente soubesse, já seria suficiente, já conseguiríamos escolher a alternativa C. E de acordo com a questão, o tratamento inicial recomendado é a hidratação com solução salina. O que é importante também, como nós vimos, que a insuficiência volêmica ela está indicada nos casos de que não existem sinais claros de sobrecarga de volume. Então, na questão, ele diz que na ausculta pulmonar não revela estertores e a frequência respiratória está 16. Então, está tudo em relação aos parâmetros em relação ao pulmão estão normais. Então, realmente, aí nesse caso, ele tem indicação da ressuscitação volêmica. Se ele colocasse que de repente o paciente estava ataque apneico ou se tivesse estertores, aí a gente já iria questionar já a ressuscitação volêmica. Ok, então a correta alternativa C, infarto do miocárdio com supra de ST da parede inferior, infarto de ventrículo direito, hidratação com solução salina, o tratamento. Aqui só mais uma coisinha que tinha esquecido, os vasodilatadores. A nitroglicerina ou nitroprussiato de sódio diminui a pré e pós-carga, a congestão pulmonar e facilita o esvaziamento ventricular, diminuindo com isso o consumo miocárdico de O2. Usar se a pressão arterial sistêmica for maior que 100. Sempre manter a monitorização hemodinâmica. Normalmente, no paciente que tem um infarto de VD, está contraindicado o uso de nitroglicerina. Isso daí é bastante comum, assim. Normalmente nas aulas eles sempre comentam bastante e é importante a gente relembrar disso, porque normalmente o paciente infartou, a gente já pensa logo em nitroglicerina, junto com AS. E tem algumas contraindicações aqui, então. O que ajuda mais é a hipotensão, bradicardia ou taquicardia grave. E a MDVD, o uso de nitroglicerina está contraindicado junto, no caso, do uso de sildenafil ou vardenafil nas últimas 24 horas. O sildenafil e vardenafil são vasodilatadores. Ok, então a alternativa C é correta.